Você já confiou em alguém e percebeu que estava lidando com um completo idiota? Não um babaca qualquer, mas um idiota no sentido maquiavélico. Alguém que sorri, promete, tenta agradar, acreditando estar no controle, mas que na verdade está construindo o próprio infortúnio com as próprias palavras. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Se eles se sabotam, nem percebem. Esse idiota pode estar mais perto do que você imagina. Ele pode ser seu parceiro, seu amigo, seu chefe. Ele pode ser você. E você só percebe isso quando é tarde demais. O idiota maquiavélico não é o fraco. Ele é o homem bem intencionado, porém estrategicamente cego. Ele acredita que ser justo, sincero e leal é o suficiente. Mas se esquece de uma coisa: o mundo não funciona com base na justiça. Funciona com base em percepções de poder. E é por isso que homens experientes, com carreiras, famílias e moral, ainda perdem autoridade em casa, no trabalho e entre amigos porque confundiram respeito com aceitação e lealdade com submissão. Como disse Maquiavel, aqueles que sempre querem ser bons acabam arruinados entre tantos que não o são. E se você não entende isso, está jogando o jogo errado. Existem 6 características que definem um idiota, segundo a lógica maquiavélica. E quanto mais você nega ter alguma delas, mais elas o controlam. Essas características são como armadilhas invisíveis que te mantêm preso em um ciclo de decisões ruins. Imagine que você está jogando xadrez, mas pensa que está jogando damas. Enquanto isso, seu oponente conhece todos os movimentos estratégicos e você perde antes mesmo de entender as regras do jogo. Vamos entender essas características em detalhes. Característica 1. Ingenuidade estratégica. Acreditar que boas intenções bastam. Este é o tipo de pessoa que acredita que a retidão sempre triunfa no final, que tudo o que é preciso é honestidade e um bom coração, e o universo o recompensará. Eles agem como se estivessem em um conto de fadas, ignorando que o mundo real funciona mais como um tabuleiro de xadrez do que como um filme da Disney. No fundo, essa ingenuidade vem do ego. É a ilusão de que o mundo se curvará à sua moralidade e não às suas decisões estratégicas. Maquiavel deixaria isso claro. Não importa o quanto de bem alguém pretenda fazer. O que importa é como os outros percebem, sentem e reagem. Essa pessoa entra em negociações pensando que todos jogarão limpo. Toma decisões políticas, sociais ou profissionais, acreditando que se fizer a coisa certa, ninguém a atacará. Mas o ataque sempre vem, porque o mundo está cheio de jogadores experientes que usam a ingenuidade dos outros como um atalho para o poder. Característica 2. Falta de compreensão do ambiente. Ignorar o jogo de poder ao seu redor. Esta é a pessoa que caminha por um campo minado como se fosse um parque. Ela não percebe as tensões silenciosas, as alianças ocultas, os interesses conflitantes que moldam o ambiente em que se encontra. Ela age como se estivesse sozinha, como se suas ações fossem neutras. Mas nada é neutro quando há pessoas envolvidas. Maquiavel diria que um jogo de poder acontece em todos os ambientes e quem não o percebe já está sendo usado como peão. Essa cegueira estratégica se manifesta de muitas formas. Um profissional que entra em uma reunião e não percebe quem realmente está no comando. Um criador de conteúdo que fala abertamente sobre assuntos delicados, sem avaliar o clima cultural. Um empreendedor que ignora os movimentos do mercado, agindo como se seu produto fosse a exceção mágica. Característica 3. Previsibilidade emocional. Reagir da maneira que todos esperam. Este é o tipo de pessoa que parece ter um controle remoto emocional. As pessoas ao seu redor sabem exatamente quais botões apertar. Querem vê-lo irritado? Uma crítica sutil basta.
Querem desestabilizá-lo? Um comentário sarcástico resolve. Querem manipulá-lo? Usam culpa, elogio ou desafio na medida certa. Maquiavel consideraria isso uma fraqueza fatal. Quem não controla suas emoções é controlado por elas. E pior, alguém emocionalmente previsível pensa que está sendo autêntico, que está apenas mostrando quem realmente é. Mas na prática está entregando o mapa de suas reações ao inimigo. O mundo se torna um jogo de xadrez emocional. E essa pessoa é sempre o peão, não o estrategista. Característica 4. Dependência de aprovação. Precisar de aceitação para se sentir forte. Agora pense comigo. Quanto da sua vida você viveu para ser aceito e não para ser respeitado? A pessoa dependente de aprovação é por fora gentil, agradável e flexível. Mas por dentro, ela está sempre calibrando o que diz, o que veste, o que posta e o que sonha, com base na opinião dos outros. Eles não tomam decisões. Eles buscam a aprovação da sua audiência. O efeito prático? Eles se tornam reféns da própria imagem. Nunca dizem não com firmeza. Nunca estabelecem limites reais. Nunca assumem uma posição de autoridade. Maquiavel teria desprezado esse tipo de pessoa. Ele sabia que aqueles que vivem para serem amados demais acabam sendo ignorados. E pior ainda, perdem o respeito próprio. Uma reflexão maquiavélica. É mais seguro ser temido do que amado quando não se pode ser ambos. Não se trata de brutalidade, trata-se de dignidade estratégica. Característica 5. Transparência excessiva. Confundir autenticidade com exposição total. Hoje em dia, muitos acreditam que precisam abrir o coração, revelar suas intenções e ser 100% transparentes o tempo todo, como se isso fosse uma virtude absoluta. Mas Maquiavel via essa transparência como uma fraqueza disfarçada de nobreza. O problema? Quem fala demais perde o controle da narrativa. Quem se revela demais perde o mistério. E quem revela seu plano cedo demais dá ao inimigo a chance de se antecipar. Citação de Maquiavel. O leão mostra sua força. A raposa não mostra nada e ainda assim vence. Na prática, essa pessoa é o líder que revela sua estratégia sem antes testar as águas. O criador que expõe suas ideias antes de lançá-las. O profissional que conta tudo na tentativa de se conectar e acaba perdendo o impacto. É como mostrar um mapa do seu castelo antes da guerra. Você se acha transparente, mas o que está fazendo, na verdade, é permitir que o inimigo encontre a porta dos fundos. Característica 6. Aversão ao conflito. Ceder para evitar atritos. Às vezes, o silêncio não é sabedoria, é medo. Essa é a marca daqueles que evitam o conflito a todo custo. Pessoas que preferem engolir a raiva, recuar e ceder, só para manter a paz. Mas Maquiavel sabia. Paz sem poder é apenas uma trégua antes da rendição. O perigo? Aqueles que fogem do confronto perdem constantemente pequenas partes de si mesmos. Cada sim que você diz para evitar a tensão é um não que você dá à sua própria dignidade. E isso não acontece apenas em grandes batalhas, mas na vida cotidiana. Quando você deixa alguém te interromper constantemente. Quando você engole críticas injustas para não parecer sensível. Quando você aceita regras que te prejudicam só para evitar os olhares de desaprovação. É como um castelo que deixa suas portas abertas por medo de parecer hostil. No início, todos entram pacificamente. Mas um dia, alguém decide dominar. E você já perdeu antes mesmo de a luta começar. A disposição para o confronto deve ser equilibrada, mas firme. Sua ausência transforma homens em servos. Talvez você nunca tenha sido um idiota, mas talvez tenha agido como um, achando que estava certo. E isso não faz de você fraco. Faz de você alguém que ainda não entende as regras do jogo. Porque no mundo real não basta ser inteligente. Não basta ser bom. Você precisa ser estratégico. A cura? Consciência.
leitura do ambiente, controle emocional, a capacidade de se posicionar com serenidade e intenção. E é isso que mostrarei nos próximos vídeos. Como pensar como um homem que impõe respeito sem ter que provar nada, sem gritar, sem bajular, sem se esforçar para agradar alguém que nunca vai te respeitar. Inscreva-se e ative as notificações, mas só se você estiver pronto para trocar ingenuidade por estratégia, porque o mundo não respeita os bonzinhos, respeita quem sabe jogar.